Então vamos lá, gente, ó. O que a gente estava falando na sexta-feira? Hoje, dia de vencimento de opção, né? Dia 19/3, vence todas as opções de março, tá? Como a gente tinha falado, inclusive, na sexta-feira mesmo, hoje não tem negócio nas opções mais de março, tá? Até a 1h da tarde, o que você podia fazer com essas opções aqui, né? As que vêm, as Cs, né? De call Cs, elas... você agora só pode exercer ou ser exercido. Agora não mais, né? Agora ela venceu mesmo, agora você não pode fazer mais nada, era até a 1h da tarde que você podia exercer ou ser exercido. Tudo bem. Quando a gente estava falando sobre os exercícios, surgiram muitas dúvidas, né? Normal. E uma delas, tá? Foi muito boa, que foi basicamente o seguinte: como que funciona a dinâmica do exercício antecipado? Como assim, Marcelo? Vamos lá, ó. Quando você compra uma opção, tá bom? Existem dois tipos de opção. As opções que você pode exercer a qualquer momento e opções que você só pode exercer no vencimento, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, imagina que você compre, né? Então você compra 10.000 opções, tá bom? De Petro. Vamos pegar essa daqui, ó, a mesa que a gente pegou da outra vez. Vamos pegar a Petro que vence em abril com strike de 20, a Petro D85, que tem um strike de 20 bola, tá? E o vencimento dela é em abril, se eu não me engano, dia 16/4/2018, tá? Então, quando você compra essa opção, né? Quando você compra essa opção, o que você está comprando? O que você está adquirindo? Você adquire, tá, o direito de comprar Petro 4 a R$20, tá, no vencimento, no exercício, no caso, hoje, tá? O que tem que ficar muito claro? Existem opções, então existem opções onde você pode exercer no vencimento, tá? No vencimento. Então, você não vai poder exercer esse seu direito que você adquiriu, tá, antes do vencimento. Só vai poder exercer na segunda-feira, entre a abertura do mercado e a 1h. A grande questão, tá, é que existem algumas opções que você pode exercer até o vencimento, tá? Então, essa diferença, tá, de no vencimento e até o vencimento, tá, é o que fica uma dúvida. Fica uma dúvida, e foi exatamente a dúvida que o Leandro teve, que é o seguinte: se eu posso exercer a qualquer momento, como que funciona essa dinâmica? Vamos lá. Então, quem compra 10.000 Petro 4, Petro D85, tem o direito de comprar 10.000, né? 10.000 Petro 4. Vamos botar aqui até o número que você pode comprar, que você adquiriu, né? Você pode comprar até 10.000 Petro 4 a R$20 no vencimento. Perfeito? Perfeito. O que a gente precisa necessariamente pensar, tá? Se eu comprei 10.000 Petro, tá? D85, se eu comprei essa Petro aqui, tá bom? Alguém me vendeu, tá? Eu não posso comprar alguma coisa de ninguém. Eu tenho que comprar essa Petro de alguém, não é verdade? Então, quem vendeu, tem alguém do outro lado que vendeu 10.000 Petro 4 de strike 20 com vencimento no 16/4. O que esse cara que vendeu adquiriu quando ele vendeu? Ele ganhou um prêmio, tá bom? E em troca desse prêmio, ele adquiriu o dever de vender 10.000 Petro 4 a R$20 até o vencimento, imaginando que essa opção aqui, tá? Que essa opção aqui seja uma que eu posso exercer a qualquer momento e não somente no vencimento. Beleza. A pergunta, tá? A pergunta que fica então é a seguinte: deixa eu botar aqui as duas posições, né? E aqui os direitos que eles adquiriram. A pergunta que fica é: se o cara que comprou 10.000 Petro D85 resolver exercer antes do vencimento. Como assim, Marcelo? Vamos lá, ó. Imagina o seguinte, tá? Eu não tenho o direito de comprar Petro 4 a R$20 até o vencimento? A Petro agora não tá 20,92? Tá, não tá? Então, ó, a Petro
a Petro 4 a 20,91, 20,92, eu tenho o direito de comprar Petro a R$ 20, eu posso sim, nesse caso de ser até o vencimento, eu posso ir lá e exercer a minha opção, tá? A pergunta é, quem vai ser obrigado, de quem que eu vou comprar? Quem vai ser obrigado a me vender essa opção? Tá bom? O que você pode pensar, assim, de primeira, né? O mais lógico de tudo isso seria o quê? Seria eu exercer em cima de quem me vendeu, né? Então, se eu comprei de alguém e alguém vendeu, eu vou lá quando eu exercer, eu exerço em cima do cara que me vendeu. Ótimo. Agora, existem algumas complicações nesse pensamento, tá? Imagina que o cara A, tá bom? A pessoa A, tá? O Downer, tá? O Downer, ele foi e comprou essa opção, tá bom? O Downer foi, comprou essa opção. Quem vendeu para o Downer? O Jorge. Então, o Jorge, tá? O Jorge Links foi lá e vendeu a priori essa mesma opção. Então, o negócio tá aqui, tá bom? Aí, só que o Jorge, tá? Ele decidiu, num segundo momento, comprar, tá? Ele decidiu recomprar, mas o Downer não estava mais vendendo, tá? Então, o Downer comprou do Jorge, o Jorge tem o dever de vender, o Downer o direito de comprar, mas o Jorge foi lá e num segundo momento, tá bom? Comprou de volta. Comprou de quem? Comprou, por exemplo, do Juvenal, tá? Juvenal foi e vendeu para o Jorge, tá? Juvenal foi e vendeu, fazendo esse negócio aqui, tá bom? Então, ó, o Downer comprou do Jorge, o Jorge comprou do Juvenal, a mesma quantidade, vamos dizer assim, tá bom? Vamos dizer que seja a mesma quantidade. E depois o Juvenal, insatisfeito com a venda dele, recomprou, tá? Do Danilo, tá? Do Danilo Minucci, tá? Ele, Minucci, Danilo, só Danilo que fica mais fácil, não fica muito grande, tá? E aí ele foi lá e comprou e o Danilo vendeu, tá? Então a gente tem esse negócio aqui, tá? Então a gente tem esses três negócios. Se você for pensar logicamente, tá? A bolsa poderia simplesmente, quando o Downer, que é o único cara aqui nesse fluxo, tá? Que está comprado, tá bom? Quando ele quiser exercer essa opção, né? Você pode pensar, a bolsa vai lá e exerce do Danilo, tá? Porque o Jorge tá zerado, o Juvenal tá zerado, quem sobrou aqui com ponto, isso sempre vai acontecer, sim, isso sempre vai acontecer, tá bom? A grande questão, tá? São duas. Uma é, o mercado não é tão simples assim, tá? O Downer comprou 10 mil do Jorge, o Jorge pode vender 100, de 100 em 100 para 100 pessoas diferentes. Essas 100 pessoas recomprarem e assim, essa cadeia, isso aqui que a gente está vendo, que hoje é bem simples, né? Esse movimento aqui, ó, que a gente está vendo, que hoje é bem simples, pode se tornar muito complexo para você saber com quem está exatamente aquelas opções que o Downer especificamente que quer exercer, tá bom? Seria muito complexo, tá bom? Em termos de computação e tudo mais, mas não é o principal motivo, tá bom? Não é o principal motivo que ela não vai. Se você for pensar, obviamente, é complicado, é difícil, mas dá para fazer, né? Se pegar um programinha de computador, facilmente você acha esse caminho todo aqui, tá bom? Tá tudo linkado, tá tudo num banco de dados, você vai saber, o Downer tem uma compra de 10 mil com 10 mil clientes diferentes, quando ele exercer, ele vai exercer os 10 mil clientes diferentes e vida que segue, bola para frente, daria para fazer isso. A grande questão, tá, é de risco. Tá? Existe uma questão de risco numa opção exercida antes do vencimento que você tem que tomar muito cuidado. Tá? Por que você tem que tomar muito cuidado? Imagina a seguinte situação, tá? Imagina a seguinte situação. O Downer, tá bom? Ele foi lá de novo e comprou 10 mil
Vou botar assim, ó, o Downer foi lá e comprou 10 mil Petro 4 lá, D85, ele tem aquele direito, ele é titular daquele direito, ele não tem nenhum problema com isso, tá bom? Ele tá comprado numa opção, perfeito? Aí ele foi lá e vendeu, só que essa venda, ela tá quebrada lá no mercado, tá? Ele vendeu pro Oswaldo, tá bom? Pro Oswaldo Xavier, ele vendeu pro Danilo e ele vendeu pro Jorge, tá bom? Então todos eles têm uma venda, tá? Cada um de um pedacinho dessa compra principal dele, tá bom? Cada um tem um pedacinho dessa venda principal, dessa compra principal dele. Então vamos dizer que o Xavier tem 3 mil Petros, tá? Não, desculpa, 3 mil, ele vendeu 3 mil, esse cara, o Danilo, vendeu 4 e o Jorge vendeu 3, tá? Aí, quando ele for exercer, a gente vai ter que escolher, tá? E aí o Leandro, inclusive, ele até falou, imagina que some mais, tá? Então imagina que o Downer comprou, mas o Oswaldo esteja vendido em 10 mil, o Danilo vendido em 15, porque ele vendeu para outras pessoas, e o Jorge vendido em 20, tá? Obviamente existem outros compradores, vamos pensar do lado do único comprador que está querendo exercer, que no caso é o Downer, tá? Que é o Downer que está querendo arrumar o problema, né, para a bolsa. Ele que é o chato da história. Então a gente tem aqui uma soma, tá? Vendida de 45 mil opções, tá bom? E o Downer falou, eu quero exercer as minhas 10 mil, e aí de quem que eu decido, tá? Poderíamos ter feito do outro jeito, né? Se esse vendeu 3, esse vendeu 4, esse vendeu 3, eu exerço de cada uma, só que tem um problema, tá bom? Imagina, por exemplo, que o Oswaldo, tá, é um cara mais agressivo, tá bom? É um cara que gosta mais de risco, e essa venda que ele fez foi uma venda descoberta, tá? Marcelo, o que é uma venda descoberta? Por exemplo, ele foi lá e vendeu a opção dele, tá? Sem ter o papel e sem ter nada. Ele simplesmente foi, o Oswaldo foi, vendeu a call, ele não tinha o papel para garantir, ele não tinha nada para garantir, ele simplesmente vendeu, tá? Já o Danilo, a venda que ele fez dessa call aqui, tá bom? Ele é uma venda um pouquinho diferente. Ele é uma venda travada. Ele é, por exemplo... Opa, 15 mil, né, gente? Tinha. Ele é... Agora... Ixi, Maria. Era 15? Ah, não lembro. Isso não vai mudar nada. Era uma venda, por exemplo, travada. Como assim uma venda travada, Marcel? Ah, era uma venda... Deixa eu botar mais cores aqui, ó, para pegar um vermelhinho. Tá? É uma venda, por exemplo, dentro de um call spread, tá? É uma venda dentro de um call spread. Ele comprou a call de 19, vendeu a call de 20 e calhou da venda ser pro Downer, ou não também, mas ele está vendido em 15 mil e 15 mil faz parte de um call spread dele, tá bom? No terceiro caso, o Jorge já é um cara mais conservador, tá? Já é um cara mais tranquilo e ele vendeu as opções dele, tá? Coberta. Então, a venda que ele fez é uma venda coberta. Então, é uma venda que ele possui o papel, tá bom? Ele possui o papel para entregar, né? Para entregar caso... Ficou muito parecido isso aqui. Vamos pegar uma mais clarinha. Vocês perceberam que só não tem degradê de vermelho no coisinho, ó? Tem de todas as cores, mas não tem de vermelho. Eu não sei por que o Excel fez isso. Então você tem esses três casos. Você tem uma venda descoberta, que é o cara que simplesmente vendeu a opção. Uma venda, por exemplo, de um call spread. Existem outras coisas que se enquadram aqui, mas a gente não vai falar para não dificultar, tá? E existe a venda coberta, que é o cara que está fazendo um financiamento. Ele comprou 20 mil Petros e vendeu 20 mil calls para financiar, para ganhar um dinheiro, para rentabilizar a grana dele. Se você é a bolsa, tá bom? E esse cara aqui pede para o Downer, pede para exercer, de quem que você vai exercer primeiro? Você vai exercer
do Oswaldo que está descoberto e pode dar problema? Não, né? Porque a gente tem que pensar que o sistema de opções como um todo, tá? O sistema de direitos e deveres que a gente adquire quando a gente compra uma opção e quando a gente vende uma opção, todo ele é uma máquina só, tá bom? Nesse exemplo que a gente deu aqui, tá? Que a gente viu que podia ser milhares de clientes, e são de fato milhares de clientes, se um deles falha, tá? O problema não é só dessa pessoa que falhou e nem só da pessoa que recebeu. Tá? É a mesma coisa que você tá ali fazendo um monte de aposta entre 20 amigos seus. Se um não pagar, alguém não recebeu. Se alguém não receber, alguém não vai pagar. E aí você faz uma bola de neve, né? E pode ser complicado para todo mundo, não só pro Oswaldo. Porque você pode falar assim, mas caguei. Se o Oswaldo não tem, se ele fez... deixa eu ver se tá... Tem alguma coisa tocando aqui. Tá. Mas não tô nem ligando. Se o Oswaldo vendeu a descoberta e foi exercido, ele que se vire. Então, não é bem assim. Porque se o Oswaldo for exercido em 10 mil, tá? Se o Oswaldo for exercido em 10 mil e ele não tiver como honrar isso, tá? Ele tá vendido para mais outra pessoa. Ou o Downer também pode estar com posição em outras coisas. Então pode se tornar o quê? Um fluxo aqui que é complicado para o sistema como um todo. Esse sistema todo de garantia, ele funciona se funcionar para todo mundo e não para uma única pessoa. Tá bom? Então, o que a Bolsa faz? Ela avalia os casos que uma pessoa pode vir a estar vendida, tá bom? E ela vai fazer o seguinte, Downer, você quer exercer os seus 10 mil contratos de Petro? Você pode, óbvio que você pode. Você tem um direito e a gente falou que esse direito poderia ser exercido a qualquer momento, tá? Então vamos imaginar uma outra situação ainda. Vamos imaginar que ele tenha 45 mil. Ele comprou 45 mil ao invés de ter comprado 10. Ele fala assim, eu quero exercer todas as minhas opções, tá? A partir do momento que ele exercer todas as opções, a bolsa vai fazer uma busca, tá, dentro das pessoas que estão vendidas e vai falar assim, olha, o Jorge, como ele tem uma venda coberta de ações, de opções, eu vou exercer 20 mil dele. Tá? Então eu vou obrigar o Jorge a vender essas 20 mil ações que ele possui, tá bom, pro Downer. E aí o Jorge vai ficar com zero, tá? O Jorge vai ficar com zero, vai entregar as ações que o Downer quer comprar por R$20, sendo que ela vale 20,91 agora, tá bom? E beleza, só que ainda resta, a gente exerceu 20, ainda resta 25 mil para a gente exercer, né? Aí ela vai fazer uma pesquisa. O Danilo tá vendido numa trava, apesar de ser mais perigoso do que a venda coberta. Não é o Dandan, é outro Danilo. Apesar dessa venda ser mais perigosa do que a venda coberta, porque o Jorge simplesmente entregou papéis que ele tinha na carteira dele, tá? O Danilo não, o Danilo ele tá comprado em uma coisa e vendido em outra, mas ainda assim ele pelo menos está comprado em alguma coisa, vamos dizer assim, tá? Então eu vou zerar a venda do Danilo, tá bom? E o Downer vai faltar 10 mil, tá? E aí sim eu chego no Oswaldo, tá bom? E exerço o Oswaldo única e exclusivamente, porque não existe outra pessoa nessas duas categorias. E aí, aqui a gente tem um problema. Tá? Porque a partir do momento que você exerce 10 mil, a partir do momento que você exerce 10 mil calls no Oswaldo que está descoberto, tá bom? Ele vai fazer o quê? O Oswaldo ele vai vender, tá? 10 mil Petros a R$20. Tá? Ele não é isso que ele não foi isso que ele se comprometeu a fazer, vender 10 mil a R$20, mas ele não tem 10 mil a R$20 para fazer, tá? Então a gente tem um problema. Por quê? Porque o Oswaldo precisa comprar 10 mil a 20,91 que está no mercado ali. Infelizmente, só dá para fazer, ele só vai poder comprar isso aqui no mercado. Então ele vai perder,
né? Ele vai vender a 20 e comprar a 20,91, ele vai perder 91 centavos. Em 10 mil ações, ele vai perder R$9.100. Se ele não tiver R$9.100, alguém vai ter que honrar, né? Alguém vai ter que honrar esses 9.100. Por quê? Porque o Downer quer a ação dele. E isso independentemente de qualquer coisa, tá? Só que quando ele vendeu 10 mil para o Downer e ele não tinha nem o papel e nem o dinheiro para comprar o papel, tá? Muito provavelmente a bolsa vai entrar com várias coisas, vários procedimentos para estabelecer que esse R$9.100 alguém vai ter que pagar. Então, para evitar esse tipo de problema, ela faz essa sequenciazinha de risco aqui que a gente falou. Tá bom? Então, é assim que funciona o exercício de uma opção, a dinâmica do exercício de uma opção, tá? Quando você exerce uma quantidade muito grande, aí, obviamente, né, o Oswaldo vai ficar com 0 aqui, o Downer vai zerar a posição dele em opção, vai ter as opções dele, vai poder vender no mercado as 45 mil que ele queria lá no começo, tá? Então, é desse jeito que funciona, é por questões de risco que a Bolsa evita que alguma coisa desse tipo aqui aconteça. Ela tenta ao máximo, obviamente, ela não pode garantir, tá? Se ela permite alguém vender descoberto, tá bom? É óbvio que se todo mundo que comprou quiser exercer no mesmo minuto, tá? Se todo mundo que comprou as opções que quiser exercer no mesmo minuto, aí sim você vai ter um 0 a 0. E aí sim você vai chegar em todo mundo que é descoberto. Mas isso, teoricamente, não vai acontecer, blá, blá, blá. Existe o risco? Existe. É possível? Mas é muito difícil que isso aconteça. Você não pode viver, o mercado não pode viver imaginando qualquer risco que possa vir a acontecer. Tudo bem, gente? Deu para entender essa dinâmica aqui? Na aula de amanhã, tá? Eu vou mostrar para vocês que esse exercício do Downer aqui não é inteligente. Tá? O Downer querer comprar a Petro a 20, mesmo ela valendo 20,93, não é interessante. Tá? Não é interessante. Não vale a pena o Downer exercer antes do vencimento. Apesar de possuir o direito, tá bom? Não vale a pena você exercer. Tá? Mas isso aí a gente deixa para um papo futuro, para um papo de amanhã, porque a gente não tem tempo e também ficar falando agora sobre isso ficaria só. A gente não conseguiria falar muita coisa, então vamos deixar para amanhã e eu vou mostrar para vocês que a compra, o Downer exercer em cima desses três caras aqui, mesmo que ele possa, não é interessante para ele. Tá? Não é que não é interessante para o mercado. Tá? Não é interessante para ele. Para ele vale mais a pena fazer outras coisas do que exercer a opção antes. Tudo bem, gente? Se ficou alguma dúvida, tá? Se ficou alguma dúvida, Telegram, tá? Façam as perguntas de vocês. Muitas das aulas que a gente dá aqui, muitos dos assuntos que a gente fala aqui em aula são assuntos que... Flávio, entendi. São assuntos que são sugeridos no nosso grupo do Telegram. Então é bastante interessante que vocês entrem no grupo do Telegram, tá aqui o linkzinho para vocês entrarem e deem a opinião de vocês. Pode ser uma coisa, gente, sério, pode ser uma coisa, pô, isso é muito simples, eu não quero perguntar. Não, nada é muito simples, tudo é digno de uma aula, tudo é digno de uma explicação. Beleza, gente? Era isso que eu queria falar na aula de hoje. Muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço, gente.